Um olá para quem está assistindo a gente. Estamos ao vivo. Não, na verdade, esse podcast ele é gravado. Muito prazer. Eu sou o Gustavo, realizador do Prêmio Destaque Digital e agora host aqui do Destaque Digital Podcast. Episódio de hoje estamos recebendo aqui minha amiga Vivian Oliveira, Destaque Digital em Arcos, né, Vivian, na categoria de Nutri... Nutricionista. Isso, eu queria te dar as boas-vindas. Você recebeu outras premiações esse ano também, né, Vivian? Tá bombando em Arcos, né, o seu Top of trabalho. Mind, mérito empresarial, tô muito feliz. Que legal, assim, eu queria te dar as boas-vindas, né? Primeiramente, estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Esse é um projeto que a gente fez do Destaque Digital esse ano, né? Que a gente está começando agora. Eu achei muito legal, fiquei muito empolgada em poder participar. Poxa, que bom, fico muito feliz também. Antes da gente começar, eu só queria agradecer a Casa da Cerveja, que é o parceiro do Destaque Digital. A gente está tomando só água aqui hoje, né? Mas Casa da Cerveja está aí providenciando para a gente, né? Refrigerante, cerveja sem álcool, energético. Então, eles que providenciam tudo que a gente está consumindo aqui de bebidas aqui no podcast do Destaque Digital. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo e agradecer, né, imensamente a Casa da Cerveja. Vivian, eu gosto muito, eu sou um, eu tenho como muito, assim, eu gosto muito de assistir conteúdos sobre a sua especialidade. Eu gosto muito que eu digo assim, tanto da parte de academia quanto parte de nutrição. Hoje em dia tá no hype, né? Não, e eu vou aproveitar cada momento de você aqui hoje Pra tirar para tirar dúvidas. dúvida, para aprender mais, para saber como é assim a rotina, né? Como é a sua rotina, como funciona o seu trabalho em geral, né? Eu acredito que hoje seja muito diferente de muitos anos atrás, Com né? As certeza. pessoas procuram você talvez por razões diferentes, eu não sei, né? Antes, o emagrecimento, Gustavo, ele era pautado naquele emagrecimento assim, de ficar magérrimo, né? De ficar assim, seco. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já entende o emagrecimento com aquela pessoa que tem uma boa distribuição de massa muscular, uma boa distribuição de massa gorda. Todo mundo quer ficar shapeado, quer ter assim, definido, né? Ter um corpo definido, não ficar aquela magreza, né? Que era antigamente. E essa oportunidade, esse novo, a vertente da magreza hoje em dia, ela traz uma nutrição muito mais gostosa, né? Uma nutrição muito mais fácil de trabalhar. Você não precisa passar fome mais para emagrecer, você não precisa mais passar vontade das coisas, é para a gente trabalhar com várias estratégias legais, né? Sem ser sofrido. Antigamente emagrecer era muito sofrido, né, Gustavo? Eu não sei, eu sempre fui magro. Mas você gosta de quê? Você tem vontade de Eu ganhar tenho que massa ganhar. muscular, fazer o É, no meu processo de caso, eu tenho que ganhar. hipertrofia. Eu acho que, igual você falou, né? Hoje o trabalho de vocês devem fazer de uma forma que quem quer emagrecer, exatamente assim, a forma que você distribui as refeições, a pessoa ela mantém a saciedade, né? Mas de uma Sim, forma assim, que. eu não sei os demais profissionais. Eu trabalho com a individualidade do meu paciente. Então, por exemplo, esses dias uma moça me procurou, né? Esses dias não, já faz tempo para minha paciente, ela me procurou e falou assim, Vivi, eu preciso de ajuda porque eu sou compulsiva alimentar. Aí eu falei, calma, vem cá, a gente vai fazer o plano alimentar para você. Depois que ela me contou como que era a rotina dela, eu fui entender que não era compulsão, era fome. Ela entendia que para ela emagrecer, ela tinha que fazer uma alimentação muito restritiva, né? Só que não, ela precisava de ingerir mais grupos de alimentos, igual, por exemplo, ela estava em déficit na ingestão de proteínas, né? Carne, queijo, leite, ovos. Ela estava focando muito no carboidrato, fruta, essas coisas. Então, quando eu cheguei para ela, eu falei: calma, isso não é compulsão, isso é fome. Que eu passei para ela a segurança, né, de que ela podia seguir aquele plano alimentar, que ela não iria engordar, que ela iria ter o resultado que ela estava buscando. Foi muito legal, porque ela voltou uma pessoa muito mais assim, feliz consigo mesma, porque ela se viu capaz. Sim, Né? Ela voltou assim mais disposta, porque ela estava trabalhando, como eu brinco assim, na força do ódio, que ela não tinha força nem para trabalhar, para fazer exercício físico, que é as sim. coisas, né, que faz parte do emagrecimento, o exercício físico. E às vezes a maioria das pessoas ainda enxerga esse emagrecimento dessa forma, de uma forma difícil, uma forma muito restrita, né? E não no meu caso. No meu caso, eu mostro pro meu paciente o que a gente precisa fazer uma estratégia individual, com as coisas que ele gosta, com o horário, distribuindo com o trabalho dele, com os horários de trabalho Sim. dele.
E isso torna muito prazeroso, pelo menos é o feedback que eu tô tendo dos meus pacientes. Eu acho que é um dos diferenciais da pessoa estar fazendo o trabalho com um profissional, né? Porque assim, quando você fala pra mim que as pessoas acham que vai ser de um jeito, tem medo de ser de algum jeito, eu até ia te fazer essa pergunta. Se você acha que o que a gente vê na internet hoje, às vezes tem muito parte disso. Porque eu fico, por exemplo, ligando a sua parte com a parte de musculação, Uhum. por exemplo. Todo mundo que a gente vê hoje que é influencer, normalmente é aquele atleta que tem uma dieta que é muito restrita por conta da profissão, né? E o que a gente vê, a gente almeja, acaba que vira uma coisa que não é da nossa realidade, né? O que que acontece? Eu entendo assim, que no Google, se você abrir o Google, você vai ter dieta. Dieta para uma mulher de 70 quilos. Sim, Você encontra uma dieta pronta. Agora, um plano individual, uma estratégia alimentar acompanhamento. calculado para você, Uhum. né? Igual, por exemplo, esses atletas, essas blogueiras, né? Esse pessoal que você está comentando que está aí na internet, que está aí mostrando o dia a dia deles. Provavelmente eles passam sim por dietas mais restritivas, por dietas mais direcionadas para secar. Mas todo mundo que está em processo de emagrecimento, uma hora a gente vai precisar distribuir uma alimentação, fazer um plano alimentar para ele ganhar hipertrofia também. Porque Sim. imagina você, Gustavo, você tem uma conta no banco, você tem lá R$ 10.000. Aí você gastou 5, gastou 8, gastou 10, de repente você já gastou 12, você já gastou 15. Você entrou no cheque especial. Eu te pergunto, é legal dever o cheque especial do banco? Credo. Não é, né? Então, quando a gente fica só ali naquela dieta para perda, para perda, para perda, né? Vai ocorrer que uma hora o seu corpo fala, opa, não quero perder mais. É aonde ocorre, às vezes, o efeito rebote, que o pessoal engorda de novo, que, né, fala assim, nossa, eu tava indo bem, eu emagreci, depois eu cheguei no platô, ou eu comecei a engordar de novo. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com um mês a gente vai dar uma secadinha, um mês a gente já vai dar uma aumentadinha, a gente tem que entregar alguma coisa pro corpo, a gente quer que o corpo ganhe massa muscular Isso também. tudo tem muito a ver até com saúde mental, né? Com certeza. Olha, Gustavo, hoje em dia os números, né, indicam que a grande parcela da população está tomando ansiolítico. Nada contra o ansiolítico, tá, gente? O remédio está aí, é feito para usar mesmo. Só que muitas das pessoas, quando iniciam o uso do ansiolítico, não voltou para essa abordagem de, às vezes, olhar a alimentação, olhar como que está o exercício físico. Porque a gente vê assim, ó, por exemplo. Meu público é muito feminino, né, Gustavo? Então a gente vê uma mãe que trabalha fora, que quer exercitar, tem que arrumar a casa, fazer almoço. Pensa uma pessoa fazendo uma dieta restritiva, principalmente low carb, né? Porque a maioria da galera, quando quer emagrecer, a primeira coisa que corta é o carboidrato. E eu brinco, gente, low carb é diferente Aham. de zero carbo. E a galera vai lá fazer dieta por conta própria, corta o carboidrato. Essa pessoa fica Carboidrato é estressada, praticamente energia, né? Você tá... praticamente não é a nossa fonte de energia, é a nossa gasolina, né? Então essa pessoa fica estressada, fica indisposta, e aí ela pensa e fala assim, tô no meu limite. Aí ao invés dela pegar e falar assim, não, vou procurar aqui um profissional que vai saber me ouvir, vai saber ver o que está acontecendo comigo, seja no campo da nutrição, procurar às vezes um médico que vai orientar o uso do ansiolítico, vai ajudar aquela pessoa no estresse, mas é só uma bengalinha, né? É só um apoio, não é aquilo que vai resolver aquela indisposição, aquele estresse que aquela pessoa está vivendo, né? Porque ela quer dar conta de tudo. E ela Sim. vai dar conta de tudo, se tiver uma estratégia voltada. Igual, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que eu achei muito engraçado quando ela chegou no primeiro retorno dela e ela falou assim pra mim: Vivian, aconteceu uma coisa inédita comigo. Aí eu falei, o que foi? Aí ela pegou e falou assim: eu arrumei minha casa toda no sábado. E ainda por cima, depois eu dei conta de ir no salão e depois à noite eu ainda saí com a minha família. Ou seja, ela estava tão acostumada em cortar carboidrato por causa da questão de saúde que estava incomodando ela por causa do ganho de peso, que ela pegava, limpava a casa e o sábado dela acabava e na hora que ela terminava de Tava limpar a morta. casa. Tava morta. Aí ela não tinha um momento de lazer com a família dela, ela não tinha um momento de ir no salão cuidar de si mesma, porque ela não tinha disposição. A pessoa quer sair, a pessoa quer se cuidar, mas não dá conta. Muitas pessoas desistem da academia hoje, Gustavo, porque vai começar a academia, começa a restringir a alimentação porque quer um resultado mais rápido no emagrecimento e vai tirar energia de onde para malhar?
É verdade. entende? E hoje as pessoas também desistem muito da academia porque não atrelam a dieta também aos treinos, né? Pois é, é complicado, porque o que que acontece? Eu tenho uma paciente também, eu vou usar muito exemplo de paciente, porque eu espero que as pessoas vejam que é assim, não é coisa da minha É cabeça, é realidade, coisa né? real. Igual, por exemplo, teve uma paciente minha que ela treina assim, pesado, ela fazia cardio todos os dias, faz musculação todos os dias, é mãe, cuida da própria casa, e todos os dias ela treinava em jejum e utilizava o pré-treino, né, o suplemento à base de cafeína para dar energia. Acontece que a gente tem que entender que a cafeína ela é um estimulante, né? Ela vai te deixar, ela vai assim estimular o seu funcionamento do seu sistema nervoso central, mas ela não vai te dar aquela energia que você precisa para pegar pesado na musculação, para você levantar peso e tal. E aí, ela por anos ela fez isso, não treinando em jejum, né? E tomando pré-treino. Um mês de acompanhamento comigo, nunca mais ela tomou pré-treino. Nunca mais. Ela faz o pré, nunca mais tomou o suplemento à base de cafeína, né? Hoje em dia ela faz a refeição, o Sim. pré-treino, à base de carboidrato, a gente concilia ali como uma fonte de proteína para evitar um pico de glicemia, um efeito rebote ali durante o treino. Mas olha para você ver, quem gosta de cafeína pode continuar tomando? Pode, mas eu gostaria que as pessoas entendessem que quem dá energia pra gente é igual a gente estava comentando, é o carboidrato. Eu tomo muito a questão do pré-treino para questão de foco. Uhum. Mas eu falo com você assim, é uma droga, porque você vicia, você fica psicologicamente dependente daquilo mesmo O que que a gente tem e que não consegue entender? treinar se não tiver. O que que a gente tem que entender? Tem pessoas que vai ser bom, vai ser um estímulo, vai trazer realmente aquele gás. E tem pessoas que já atrapalham, tem pessoas que ficam estressado, Enjoadas. ansioso, enjoado, não dorme à noite, tremedeira, taquicardia. Então, assim, quando me perguntam sobre o uso do suplemento à base de cafeína, se para você te faz bem, ótimo. Se para você não, não tem importância, a gente vai conseguir dar energia aqui através da comida e tá tudo bem, né? É a comida, o carboidrato mesmo que vai trazer o resultado. Porque o que que muitas pessoas vem acontecendo com muitas pessoas hoje em dia? Por mais que isso tenha mudado, muitas pessoas ainda confiam na balança, né, Gustavo? Muitas pessoas buscam resultado na balança. Então, quando você está ali fazendo o treino em jejum, fazendo privação de ingestão de carboidrato, pulando Obrigado. refeições para ter um resultado mais rápido, às vezes você vai ver um resultado na balança. Mas às vezes, na hora que você coloca a sua roupa, não é o resultado que você está buscando, tá? Uhum. A mulher vai lá, coloca um vestido e a bunda não tem aquela delineada, aquela torneada que ela gostaria. Porque quem vai fazer esse efeito lá no glúteo é o ganho de massa muscular, Sim. né? Então, quando a gente usa muito artefatos aí para burlar a alimentação, né? Para a pessoa falar assim, não, eu dou conta de ficar sem comer. Igual ontem, uma amiga minha, nem foi uma paciente, uma amiga minha pegou e falou assim, eu estou me alimentando melhor. Então, eu almoço ali por volta de meio-dia, 11h30, e quando dá 2h30, me dá vontade de comer louca, eu vou lá e bebo água. Eu falei, não é vontade de comer, isso é fome, Chama fome. fome, né? Só que as pessoas têm medo de comer. E isso vem fazendo as pessoas consumirem mais essas esses suplementos. Não tem importância tomar o suplemento, mas será que você está tomando para o objetivo que você O precisa? suplemento, ele é um suplemento. Justamente. Se você estiver tomando porque você gosta, igual você falou, trabalhar o meu foco, ele realmente é um suplemento muito Sim, legal, o suplemento à base de cafeína. Mas se for, por exemplo, para te dar energia, quem vai te dar energia é a comida, né? exato. O suplemento, ele vai suplementar, Justamente, né? né? Só Ele caso não você é a precisa de comida, uma ajuda, por isso assim mesmo. dizer. Eu queria que você voltasse no tema da balança, Ah, porque eu achei interessante essa parte que você falou que hoje não é apenas fazer cálculo de IMC, né? Aquela continha e tudo. Explica pra gente, pra olha. quem tá assistindo, assim, o que que é a questão de, assim, de peso de músculo, é diferente, né? De peso de Sim. gordura e tudo. Eu quero dizer de volume, perdão. O Mas, que que acontece? Eu chamo a balança de falciane. Meu paciente, eu já tento condicionar isso no pensamento do meu paciente. Então, quando ele vai fazer a avaliação, eu falo, sobe lá na falciane. Aí ele já olha assim pra mim. Eu falo, é falciane. Aí eu falo assim, olha, você tem uma pessoa falsa? Não. Com certeza você tem, né, Gustavo? Uma pessoa falsa na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vida social, na sua roda de amigos.
a gente tem que conviver socialmente com essas pessoas. Sim. Temos, mas a gente vai trazer ela para dentro da nossa casa? Não vai trazer para nossa intimidade? A gente vai evitar. Mesma coisa é a balança. A gente precisa dela para a gente calcular o seu percentual de massa gorda e massa muscular. A gente precisa dela para estimar o gasto energético para eu distribuir a quantidade de calorias da refeição e etc e tal. Só que, hoje em dia, a magreza está relacionada, não é com IMC. A magreza hoje ela está relacionada com a distribuição de massa gorda e massa muscular. Então, assim, lá no meu consultório, gente, eu costumo trabalhar com imagens para os meus pacientes entenderem melhor. Mas para a gente entender, 1 quilo de gordura tem mais ou menos essa proporção, enquanto 1 quilo de massa muscular tem essa proporção. Então, quando você está fazendo um plano alimentar, você está fazendo exercício físico e você fica se pesando, você pode estar se enganando. Por quê? Você pode ter perdido 3 quilos de gordura e ganhado 4 quilos de massa muscular. E na hora que você se pesa na balança, você se olha lá e fala, cara, eu tô dedicando, tô pegando pesado. E mesmo assim, eu aumentei 1 quilo na balança. Mas esse quilo na balança foi positivo, foi legal. Porque na hora que eu falo que hoje em dia a gente tem muito falsa magra, né? Por exemplo, uma menina que é magrinha a vida toda, mas fala assim: ah, mas eu tô com muita gordurinha na região abdominal e minha perna tá muito fina. Por quê? Porque acumulou gordurinha na região abdominal e na perna ela quer ganhar musculatura. Então, se ela for fazer uma dieta só para perder gordura, o resultado não vai ficar legal, porque na hora que ela vê as meninas lá no Instagram com a coxa desse tamanho, né, bem definida, bem delineada, ela fala: a minha não tá desse jeito. Mas a moça lá do Instagram não tá preocupada com balança. A moça do Instagram sabe que ela tá queimando gordura no abdômen, o abdômen tá ficando definido e a perna dela tá crescendo porque ela tá ganhando musculatura. Então, hoje em dia, a magreza não é mais definida como o IMC. Igual, por exemplo, muitos homens, hoje em dia, têm obesidade grau 1. Mas quando a gente pega lá o percentual de massa gorda e massa muscular, a pessoa tá com 8% de massa muscular, que é o mínimo de porcentagem de massa muscular indicada para um homem, dependendo da faixa etária, hoje é 8%. Então, assim, a magreza hoje a gente não trabalha com MC, a gente trabalha com percentual de massa gorda e de massa muscular. Hoje eu treino com o João Pedro, né? Lá no Limite, Eu Estúdio vi que ele Personal. teve por aqui. E eu tô treinando lá tem 3 meses. E eu vou te falar assim, ó. Um relato real de alguém que conviveu com isso. De 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, depende do João Pedro, né? Ele depende do aluno, que eu quero dizer. Ele faz uma avaliação para acompanhar o desenvolvimento do aluno. E recentemente foi a minha vez. E a gente fica com medo, né? Tipo assim, poxa. Todo mundo fica ansioso, é normal. E os meus resultados, eu fiquei muito chateado. Mesmo? Eu fiquei chateado porque, assim, eu olhei pra balança. No meu caso, eu tenho que ganhar massa, né? E eu não ganhei. E o João Pedro ficou: Gustavo, como que você tá chateado? Você ganhou medida em tudo que eu medi seu Você aqui. só perdeu gordura com Você ganhou e tudo. Você tá mais seco e tal. Ah, só que isso aí não entrou na minha cabeça. Não entrou. Eu falei: não, beleza, João, não, valeu. Eu saí de Mas lá. você não acompanhou sua evolução no espelho, nas suas No roupas? espelho, sim. Só que aí na hora que chega na hora da avaliação, e eu vejo números ali, e eu não engordei muito e tudo, isso me tirou muito sério. E aí eu parei e foi aí que eu falei assim: eu vou ter que comer melhor. Eu vou ter que comer melhor. E eu tô comendo melhor, comendo mais corretamente, que eu quero dizer. Você tá igual a minha amiga hoje, hein? Tô comendo. Não, mas eu digo assim, eu tem 3 semanas que que eu tô comendo mais. Acaba que fica mais difícil, mas eu tô fazendo o possível. Então, assim, coisas simples, por exemplo, que me auxiliaram é melhorar a qualidade do produto que eu compro. Por exemplo, antes eu comprava um hipercalórico e deixava aqui o hipercalórico que eu comprava de R$ 60. E aí a Mari, minha esposa, falou comigo assim: Gustavo, por que você não para de comprar produto vagabundo? Você começa a comprar um produto bom. E assim, pra bater os meus macros que eu digo, né? E eu falei, cara, eu vou fazer isso. Porque às vezes eu compro um produto melhor, que aí eu tenho mais assertividade na quantidade de proteína que eu tô consumindo, na quantidade de carboidrato que eu tô consumindo. É porque a gente pode estar sendo enganado. Exato. E aí eu comecei a seguir. E nessas 3 semanas, eu juro por Deus que seguindo a dieta, eu evolui mais em 3 semanas do que em 3 meses. E eu treino todo dia, viu? Oh, tem uma história muito bacana, Gustavo. Tem uma história muito bacana de uma paciente minha que eu já tinha trabalhado com ela, então a gente tem bastante intimidade, né? E aí ela pegou, foi e me contou que depois de uns 3 meses, 4 meses que ela já estava fazendo acompanhamento, que o marido dela é muito brincalhão, né? E o marido dela chegou para ele e falou assim: olha,
Eu vou te contar uma coisa, não sei quanto que a Vivian te cobra, mas você pode pagar. Você pode pagar de bom grado, muito bem, muito feliz da vida, porque você fez academia 6 anos e o seu corpo continuou exatamente igual. Você tá com ela 3 meses, você já perdeu a pancinha, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa dedica pesado mesmo na academia, vai ali, tá lá todo dia e Eu não vê ia resultado. 6 vezes por semana, segunda a Pois sábado, é. todo dia. Assim, óbvio que um dia bem É mais 50, leve. 50, né? 50 exercício e 50 a alimentação. Exato. Eu tenho paciente, Gustavo, vou te ser sincero, que faz acompanhamento comigo, que trabalha, estuda, não tem tempo para fazer exercício físico e emagrece. E outra, além de emagrecer, controlando síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, porque essa paciente, ela me procurou inicialmente. Nem foi ela que me procurou, foi o esposo dela que procurou para o controle da ansiedade dela. E a gente conseguiu tratar a ansiedade e emagrecer sem fazer exercício físico. Olha que legal, né? O exercício físico é muito legal para a gente distribuir hormônios, para controlar a ansiedade, para a gente ganhar massa muscular, para a gente acelerar a quebra de gordura, sim. Só que olha que você vê, mesmo com o dia a dia corrido dela, a gente consegue sim ter bastante resultado, porque a alimentação foi muito bem distribuída, foi calculada de forma individual para ela. Eu fiz uma estratégia levando em consideração a ansiedade dela e tudo mais, e a gente conseguiu um resultado bacana. Mas voltando ao assunto lá, que você não tinha percebido essa mudança, isso é uma coisa muito que eu cobro do meu paciente, é questão de se olhar, de tirar foto. Eu tiro foto do meu paciente em toda consulta, em todo retorno, né? A gente faz a avaliação e no final tem a foto. Só que aquela foto 3x4, né? De frente, de lado, de costas. E eu sempre faço, tô tirando foto na sua casa? Não, não tô. Eu cobro muito, porque você pode reparar que as fotos que eu posto minhas de antes e depois são todas na pose que eu gosto na minha frente, na frente do meu espelho. Então, quando a pessoa tem essa questão de se autoconhecer, de saber qual que é a pose ali que ela gosta, ela vai ver as diferenças de forma mais persistente, sabe? De forma mais pertinente. O que que acontece? Igual, por exemplo, hoje chegou uma paciente no retorno dela, no primeiro retorno. E na hora que eu olhei pro rostinho dela, eu já tinha visto que ela tinha emagrecido. E aí eu perguntei, o que que você reparou? Nada. Mas o que que mudou? Nada. Ah, eu não consegui fazer exercício direito e tal. Eu não vi nada, não mudou nada. Fiz a avaliação dela, né? Ela perdeu, assim, uma quantidade considerável de medidas, principalmente na região abdominal. E ela perdeu bastante quilos de gordura. Não ganhou tanto massa muscular, porque ela não estava fazendo exercício direito, mas ela perdeu muita gordura corporal. E na hora que eu fiz lá as fotos de antes e depois, no final da consulta que eu mostrei pra ela, ela ficou, nossa, o meu rosto. Eu falei, eu identifiquei o seu rosto, a mudança no seu rosto no momento que você pisou ali na portinha do meu consultório. Só que eu não te falei nada porque eu queria ver como estava a sua autoestima. Essa questão dela não ter visto que ela não emagreceu, que ela emagreceu, ela não viu que ela Sim. conseguiu de fato emagrecer, é uma questão de autoestima. A pessoa chega num ponto que ela não consegue mais se olhar no espelho, não consegue mais tirar foto. E isso é uma coisa que eu cobro muito do meu paciente, porque de nada adianta ela seguir dieta, ela fazer exercício físico, mas ela não reconhecer que ela emagreceu. E aí, na hora que ela desistir, porque essa pessoa que não tá vendo que tá emagrecendo, pode ser que ela desista. Uhum. E na hora que ela desistir, que ela pegar uma foto, às vezes lá no encontro de família que ela teve, alguma foto que ela foi ali meio que forçada a tirar, que ela vai falar, cara, eu tava magra e não sabia. Entendeu? Uhum. Então, isso é uma questão que eu trabalho muito no meu consultório. Eu trabalho muito com foto, eu tenho exemplos de foto que eu mostro o que que é massa gorda, o que que é massa muscular. Eu mostro lá o que que é a pessoa com o mesmo peso na balança, com um corpo diferente, né? Então, eu tento trazer esse tempo todo pro meu paciente, ele se olhar, ele se amar. Eu brinco muito com o meu paciente, falo assim, você cuida de alguma coisa que você gosta? Você cuida de alguém que você não gosta? A pessoa não. Eu falo, será que você está se gostando hoje? Será que você está se amando hoje? Porque a maioria das pessoas perdem o amor por si, param de se admirar. E é onde ela desanima de cuidar da alimentação, é onde ela desanima de cuidar do exercício físico, sabe? Ela não consegue ver a evolução dela. Eu acho que o mais difícil do emagrecimento hoje é a gente reconhecer que a gente está tendo resultado, sabe? Porque o João Pedro viu que você tinha resultado. Sim. Ele viu o resultado. Não, e a foto também mostrou. Só É o você que que você não viu. falou. A foto também. Mas a foto que eu tiro hoje, eu já vejo diferença em relação ao que eu fiz 3 semanas atrás. E a diferença foi dieta. Porque eu treino mesmo. Eu digo assim, eu quero dizer assim, eu Mas treino no mesmo será que às lugar, com os vezes mesmos agora você pensa, profissionais. não, eu tô com um suplemento melhor, eu tô Sabe com. por que que agora eu vejo? Porque agora eu tô vendo na balança.
E é o perigo que A você falou. falciane. É, É é a o perigo que falciane. você falou. Porque a. E se você tiver ganhando massa gorda? Talvez eu esteja. Talvez eu Mas você esteja. está satisfeito porque eu falo que enquanto a gente estiver condicionando o nosso emagrecimento na balança, vai ser um emagrecimento muito sofrido. Ou enquanto você estiver pautando a sua hipertrofia somente na balança, pode ser que você se frustre, porque na hora que você fizer assim no seu músculo, não tiver definido o seu bíceps e o que estiver ganhando é o É o abdômen, abdômen. aí vai te dar aquela. E aí eu acredito que seja um rebote, né? Porque aí a pessoa fica mais mal ainda com, O que que com o próprio acontece? corpo, né? Hoje em dia, igual, por exemplo, teve uma paciente minha que pegou, olha pra você ver que danada. Ela calculou, pegou, entrou naqueles aplicativos que calcula Calcula macronutrientes. caloria. Não, ela calcula caloria. Ah, Calculou tá. as calorias e ela começou a fazer a dietinha dela lá com as calorias que eu tinha feito pra ela. Só que isso me alertou que hoje, quando meu paciente chega, Gustavo, eu tenho um bloco assim que eu vou desenhando pro meu paciente, desenho tudo. E aí eu desenho que não é sobre ingestão calórica, é sobre distribuição de macronutrientes. Então eu explico o que que é carboidrato, o que que é proteína, o que que é gordura, e eu explico quanto que a pessoa tem que comer para aquela finalidade ali. Então, esse mês a gente vai trabalhar o perda de gordura. Aí eu distribuo, ó, você vai precisar de tanto de macros, tanto de proteína, tanto de carboidrato. Então, vai adiantar você trocar esse alimento por esse? A pessoa, não, porque esse é proteína e esse mês a gente vai focar na ingestão de proteína. Eu falo, isso, legal. Aí no outro mês ela vai lá, conseguiu perder 5 quilos de gordura e não ganhou massa muscular. Aí esse mês, aí eu já falo para ela, o que que nós vamos fazer esse mês? Aí a pessoa já tá entendendo tudo que eu falei e ela fala, esse mês nós vamos fazer um processo de hipertrofia, a gente vai focar no ganho de massa muscular. Quando a pessoa entende, quando eu demonstro para ela o que que ela precisa, eu tenho muito mais adaptação da pessoa em seguir o plano alimentar. Sim. Por quê? Porque quando a gente entende, a gente fala assim: não, eu não queria comer isso, porque eu tenho medo de engordar comendo isso, mas a Vivi me mostrou que vai dar certo. E na hora que ela chega no meu consultório, eu mostro pra ela que, ó, esse mês a gente ganhou massa muscular, não deixou de perder gordura, porque quando a gente tá ganhando massa muscular, a gente acelera, né, a perda de gordura corporal. Mas a gente precisava ganhar essa massa muscular, porque senão seu corpo vai entrar no cheque especial. Você vai ficar devendo juros pro seu corpo, e isso não é legal, que é onde dá o efeito rebote que você estava comentando agora comigo. É, porque pelo que você tá me falando aqui, a maioria das pessoas te procuram por fins estéticos, Sim. né? Eu tenho a parcela de paciente, né? Às vezes o paciente nem fala nada, sabe, Gustavo? Às vezes o paciente chega lá, fala que é por estética, mas eu tô vendo assim a olheira funda, eu tô Uhum. vendo a pessoa ansiosa, com a perna tremendo e tal. E aí eu vou mandando, vou trabalhando a consulta com ele da mesma forma que eu trabalho com todos os meus pacientes. Aí no final, depois que ele me contou como que é a rotina dele, tanto a rotina de trabalho dentro de casa, tanto quanto a rotina de alimentação, aí eu chego e falo assim, olha, talvez você esteja se sentindo um pouco cansado. Talvez você esteja se sentindo muito irritado, querendo bater até no coleguinha. Eu brinco assim, às vezes tá querendo até gastar o seu réu primário. Aí a pessoa fala, nossa, aí dá aquela aliviada, você vê que a pessoa deu aquela relaxada, ela fala, nossa, Vivi, você tem razão. Eu tô pro limite, eu tô quase deixando o leite derramar. A pessoa, às vezes, é difícil, Gustavo, você reconhecer que você tá no limite, porque hoje em dia a gente vive num mundo muito concorrido, né? Então você tá vendo ali o outro dando conta de treinar, você tá vendo o outro dando conta de trabalhar, namorar, sair de casa, ter vida social, e você não tá dando conta mais. E você fala, tem alguma coisa de errado comigo. Só que às vezes é porque a pessoa não tá comendo bem mesmo. E quando eu falo comer bem, a pessoa tá comendo fruta, a pessoa tá comendo carne, a pessoa tá tomando um whey. Mas quando eu falo comer bem, é uma estratégia que eu vou calcular para ele emagrecer, para ele se sentir bem, para ele ter disposição para sair com a família, trabalhar, para ele treinar, entendeu? Muitas pessoas me procuram. Só que na maioria das vezes ela não me conta isso. Eu que descubro quando eu vou buscando ali, comendo ali na beiradinha, que eu vou. Mas assim, quando você treina, você tá conseguindo aumentar a carga? Não. Olha, então você deve estar se sentindo cansado, porque a pessoa que está disposta, que está com a alimentação dentro do ideal para ela, ela está conseguindo evoluir na carga dela, né? Então, assim, nos pequenos detalhes eu vou enxergando esse déficit de energia que as pessoas estão vivendo e que está refletindo na vida emocional, na vida profissional, na vida familiar, na vida social,
entende? Isso é um diferencial grande do seu trabalho, né? Eu quero dizer assim, do trabalho, porque você faz um acompanhamento e a sua experiência, né, sabe lidar, com a sua experiência você sabe ver essas nuances no seu... Eu não Fala, sei. é paciente? Eu falo Paciente? paciente, mas eu chamo o pessoal tudo de amigo. O que que acontece? Eu não sei se você viu, eu postei um Reels esses dias, até comentando, porque as minhas pacientes, elas nunca combinaram, elas nem conhecem, elas nem sabem disso, mas desde assim, do meu início de atendimento, o pessoal me chama de nutripsicóloga. Muita pessoa fala assim, Vívia, você deveria ser psicóloga. Nossa, é a minha nutripsicóloga e tal. E aí, o que que acontece? Eu não sou psicóloga, né? Quem dera se eu fosse. Admiro muito essa área, mas eu não sou psicóloga. Só que eu ouço o meu paciente. Eu só posso entregar, porque eu não sei se eu comentei, Gustavo, acho que não. Eu faço plano alimentar junto com o meu paciente. Então, eu só posso entregar um plano alimentar que eu sei que a pessoa vai sair do meu consultório e conseguir seguir quando eu entendi ele, quando eu Ah, entendi o que entendi, ele você faz o gosta. plano alimentar com ele do lado, por Coelho do assim dizer. lado, ó, você gosta disso? Ah, Vivi, eu gosto. Igual, por exemplo, eu gosto de ovo, mas de manhã não dá, meu estômago não aceita. Ok, tem importância. Vamos colocar um queijinho? Queijinho, você gosta de queijão e tal? Ok, entendeu? Eu faço junto com o meu paciente. Pra eu fazer um plano alimentar que ele vai chegar em casa, vai abrir, vai se identificar e vai querer colocar aquilo ali em jogo, eu preciso entender ele. Eu preciso entender como que é o trabalho dele. O trabalho dele, você tem quanto tempo pra você comer? Lá tem geladeira? Lá tem micro-ondas, lá tem airfryer, lá tem misteira, entendeu? Aí eu pergunto, na sua casa, como que é a carne? Quem que compra? Eu pergunto tudo. Então, eu escuto meu paciente, o meu paciente vai falar assim, olha, Vivian, lá na minha casa eu consigo tomar whey, mas a parte de amendoim eu não consigo porque meus meninos acabam com tudo rapidinho, entendeu? A pessoa não vai dar conta de manter aquela... Então, quando eu escuto, que eu entendo os detalhes, né? Eu estou atendendo não só a expectativa dele dentro da alimentação que ele vai seguir, mas também vou entender a dificuldade familiar, no profissional que ele tem de colocar aquela dieta no dia a dia dele. Então, como eu escuto muitas pessoas e consigo resolver aquilo ali no plano alimentar, as pessoas me veem como uma psicóloga, entendeu? Eu acredito que seja por isso. E também porque eu sou assim, eu gosto de dar conselho também. Mas eu acredito que é um diferencial. Porque as pessoas estão te procurando, igual você falou, elas estão com a autoconfiança às vezes abalada, tá? Então é necessário ter alguém para dar esse apoio, né? E conforme a pessoa vai vendo que ela vai tendo a evolução que ela precisa com o seu acompanhamento, vai tudo sempre melhorando, né? Vai Vai sempre. refletindo em todo o campo da pessoa, igual eu falo. Para mim, a pessoa que vai lá consultar comigo, ela não tá buscando só uma alimentação, ela tá buscando uma alimentação que vai caber na vida familiar. Igual, por exemplo, já recebi mães que faziam comida pro marido e pro filho, e a comida dela é diferente. Eu falei, Deus me livre. Já é difícil cozinhar uma vez, imagina duas. Não, não, tudo que eu fizer aqui você vai comer junto com seu filho, com seu marido, Legal. entendeu? E aí a pessoa fala assim, cara, ela me ouviu, né? Porque imagina, Gustavo, que tristeza, já é difícil a gente ir pro fogão. Imagina cozinhar duas vezes. É porque acaba que. É desgastante. Exato, porque eu digo assim, às vezes a pessoa te procura, mas aí ela fica com medo de depois que começar uma dieta, fica tão difícil, sabe, seguir, ter medo de comer alguma coisa que ela não gosta, ou igual você falou, né, tem que preparar uma comida muito diferente, que vai tomar muito tempo, que ela vai ficar mais cansada, e aí fica cansado, fica desmotivado. E outra coisa também que eu acho que é o meu diferencial, sabe? É uma coisa assim, Vivian, final de semana, tem que seguir dieta? Gente, final de semana, o que que eu falo pro meu paciente? Final de semana tem que tomar água, né? Porque a gente acha que é só porque é final de semana a gente tem que tomar água. Então tem que tomar água. Vai tomar uma cervejinha? Vai tomar um vinho? Não tem importância. Tá hidratado? Porque tomando vinho e a cerveja a gente vai desidratar mais ainda, então tem que tomar água. Segundo, não fica muitas horas sem comer, porque a pessoa pensa assim, nossa, hoje eu vou no casamento, hoje eu vou lá na festa do prêmio de destaque digital, eu vou comer muito, Ficar o dia inteiro vou sem ficar o comer pra dia inteiro aproveitar. sem comer. É justamente o pensamento que as pessoas têm sobre isso. E eu falo, não, você vai comer de 3 em 3 horas, às vezes é final de semana, você vai lá na casa da sua mãe, ela vai ter feito um pão de queijo, um bolo de cenoura pra você vai fazer desfeita? Ou, eu não tenho mais os meus avós, Gustavo, mas quando eu tinha minha avó, que eu chegava na casa dela, o que que tinha? Um pão de queijo, quentinho, feito. Aí imagina a pessoa que tem a avó fez pão de queijo, fez bolo de cenoura, a pessoa chega lá, não posso, tô de dieta. Uhum.
Entende? A avó ficou chateada, o neto ficou chateado, entendeu? Mas entra naquilo que eu te falei, de, às vezes, por questão de internet, por questão de medo da gente ter um resultado negativo e tudo, a gente achar que a gente não pode nunca Justamente. errar. Então, assim, eu tô fazendo musculação, eu tô fazendo dieta, eu não posso beber. Em hipótese alguma, eu não posso beber. Eu tenho que entender o que isso pode me prejudicar. É o que eu tento trabalhar com o meu paciente. Então, eu É. trabalho, final de semana, você vai comer de 3 em 3 horas, vai ficar muitas horas sem comer. Sempre que você for comer, você vai colocar carboidrato e proteína, porque Uhum. a proteína vai evitar um pico glicêmico, vai evitar você ficar querendo beliscar toda Sim. hora, né? Vai te trazer ganho de massa muscular, evitar a perda de massa muscular. Explico tudo direitinho, os benefícios. Ah, viu, mas eu gosto de começar a beber meio-dia e eu só vou parar lá para as 9 horas da noite. Faz lá uma carne de panela com mandioca cozida. Olha que legal, tem carboidrato, tem proteína, um petisco, você não vai ficar muitas horas sem comer, deixa uma garrafinha de água do lado. Então eu passo a confiança para o meu paciente. Porque, Gustavo, uma vida de qualidade, qualidade de vida inclui momentos de lazer, inclui momentos de prazer. Até porque se você não tiver esse momento de prazer, você vai surtar, você vai Exato. chutar o balde. E aí é onde as pessoas ficam frustradas, porque fala assim: eu fui magra, eu era magra, mas eu não podia sair para comer uma pizza com meus amigos. Uhum. Eu era magra, mas eu não podia pedir o lanche. Aqui em Arcos é muito característico, né? Pessoas A gente gostam. acabou de receber o João Flávio do Psyu aí. Pois é, todo mundo já condicionou a ideia que Arcos tem o melhor lanche da cidade. E aí a pessoa não vai ter liberdade de comer um lanche no final de semana com a família dela, com o namorado, com o É marido. verdade. Então, assim, quando a gente encontra o equilíbrio, quando você tá com uma estratégia alimentar, igual graças a Deus eu consigo fazer uma estratégia alimentar que cabe na rotina do meu paciente, que cabe no bolso dele, porque isso é uma coisa que eu combino com o meu paciente previamente. Quando ele me pergunta quanto que é a consulta, eu pergunto qual que é o objetivo dele. E a partir daí eu falo assim, ó, eu faço o plano alimentar junto com você, levando em consideração os alimentos que você gosta, o que que você acha prático de colocar na sua rotina, porque imagina, você vai trabalhar nessas empresas aí que você chega às 7 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde. Você vai sair com uma bolsa desse tamanho de alimento, Gustavo? Não tem jeito. Você tem liberdade, imagina, de trazer, igual você falou, hipercalórico, um whey pra cá. Todo mundo tem essa liberdade? Não tem. Então eu falo, vou levar em consideração a praticidade para você colocar esse plano alimentar. Tá, mas aí desculpa te perguntar, nesse caso específico, o que que você faz como profissional? A pessoa vai trabalhar 7 horas da manhã, porque isso já foi um caso real meu, que eu trabalhava na Grimig, então assim, é o café da manhã que eles te servem, que era uma delícia, o almoço que eles te servem, que era uma, mas assim, é o que eles servem, então cada dia tem uma comida diferente, cada tem um Igual, por exemplo, o café da manhã lá sempre vai ter o pãozinho de sal com manteiga, não vai? na Grimig? Na maioria das empresas. Eu Não, falo pão em de sal. geral. Não, na Grimig era muita coisa, tinha Pois coisa é. demais. Mas assim, No geral, no sim. geral vai Eu ter digo um assim, pãozinho. aqui no Destaque Digital, todo dia a padaria traz uma coisa diferente. Um dia é um pão de sal, outro dia é um pão de doce, outro dia é um pão de queijo, outro dia é um biscoito. Aí o que que eu vou falar pra pessoa? Até que tá faltando essa refeição aí. Proteína. Pega um saquinho de chup-chup, coloca uma dose de whey. Você pode colocar no café, você pode colocar no leite, você pode Legal. colocar na água. Tem gente que gosta de tomar whey com água, eu não gosto, mas tem gente que gosta. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? E eu tava terminando de explicar, a gente vai voltar nessa parte, mas só pra eu terminar de explicar. Por último, e não menos importante, eu falo pro meu paciente, eu vou te perguntar o que que fica financeiramente acessível pra É você. verdade. É o que faz muito, talvez uma das maiores diferenças, né? E às vezes a pessoa chega lá e fala assim, Vivi, eu quero colocar whey, eu quero colocar creatina, eu quero colocar parte de amendoim, mas depois ela vai chegar pra mim e fala assim, Vivi, eu vou tirar a carteira. Então vamos dar uma enxugada nesse plano? Vamos tirar o whey? O que que tem na sua casa? É Entendeu? verdade. Então, assim, isso é uma dinâmica que eu trabalho com o meu paciente. Quem dera se nós tivéssemos uma vida estável, mas a gente não tem estabilidade. Seja porque a gente trocou de emprego, seja porque trocou o horário do serviço, seja porque a sua família está passando por um problema de saúde, um problema financeiro. E aí a pessoa não pode simplesmente largar o plano alimentar, largar tudo para um lado, porque vai engordar de novo, né? Não, então o que que você tem na sua casa? O que que você tem no seu serviço? O que que você consegue levar? Você vai trabalhar lá na Grimig, você fica o dia inteiro na área, você tem uma pochetinha? Então, o que que dá pra gente levar nessa pochetinha? Eu Uhum. consigo trabalhar com isso, isso e isso. Você gosta? Cabe no seu orçamento? Legal. Entendeu? E se a pessoa falar assim, vai dar certo, não deu certo? Me manda mensagem.
A pessoa vai ter liberdade de me mandar Pra ela mensagens. saber como adaptar, né? Se ela não Exatamente. conseguir. Isso é importante, né? E eu dou liberdade para todos os meus pacientes, Gustavo, mas vamos colocar aqui de 10, 2 me mandam mensagem. Mas até o fato de você educar os seus pacientes, igual você falou, né? Explicar a questão de carboidratos, de gordura, de proteína, isso torna Dá uma mais liberdade. fácil, torna mais fácil dele saber assim, poxa, hoje eu não comi isso aqui era carboidrato, tá? Por qual que eu substituo? Vou perguntar pra Vivi. Eu acredito que tem essa intimidade, né? Entre Sim. você E e eu seu paciente. acabo que eu dou muita autonomia pro meu paciente quando eu explico para ele. Olha, fulano, eu tô colocando aqui nessa refeição o leite em pó. Né? Por exemplo, leite em pó. Leite em pó é um alimento que tem muita surpresa, né? Quando eu falo assim, você gosta de leite em pó? A pessoa, leite em pó, tipo, isso não engorda, mas não... Porque eu não sei, acho que as pessoas condicionam o leite em pó com a balinha de leite ninho. E aí não acredito. Aí eu falo, não, leite em pó é um alimento que super saudável, principalmente para nós mulheres que temos tendência à osteoporose, então ele tem cálcio, ele tem vitamina D e tal, e eu explico tudo direitinho. Então eu coloco lá a frutinha com leite em pó e às vezes coloco uma parte de amendoim para ficar gostoso, que eu sempre indico aqui, né, as pastas que o Robson vende e tal. Nossa, minha mulher ficou doida com essa ideia. É bem gostoso. Aí o que que acontece? Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, tô fora de casa, não tem, tô na casa de fulano. Aí abre lá a geladeira e vê que tem um iogurte. A pessoa sabe que o iogurte substitui o leite em pó. Então ela tem liberdade de pegar o iogurte e colocar lá com a frutinha, porque ela sabe que só de colocar o iogurte ela já trouxe a proteína para a refeição dela, ao invés dela comer só a frutinha, né? Entendi. Não, legal. Deixa eu mudar de assunto rapidinho, Fala. porque eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria perguntar assim, ó, se você já teve casos de pacientes e tudo. Se não, eu queria saber a sua opinião, né, como profissional, porque a gente tem visto, é, a gente vê muito caso do pessoal não aguentar mais, eu digo, o copo encher e a pessoa procurar medicamento, procurar hormônio, procurar. Eu queria falar especificamente porque eu vi tem uns, sei lá, um mês atrás, um vídeo do Cariani, que ele estava comentando sobre Ozempic, que é um remédio para diabetes, né? Ó, a Ozempic, o que que acontece? Os estudos vêm demonstrando que ela tem ajudado muito os pacientes com obesidade. Então, o paciente com obesidade, eles têm várias comorbidades, né? É, alteração da diabetes, com a glicemia sanguínea, né? Alteração da pressão arterial, problemas cardiovasculares, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Então, a Ozempic tem se tornado uma boa aliada no emagrecimento na obesidade. Só que o que acontece? Muitas pessoas não estão obesas. Que não sou. Aham. Pensei Muitas isso. pessoas não fizeram uma estratégia alimentar, não seguiram uma rotina alimentar ali nem por cerca de 5 meses, estão usando a Ozempic, né? Não desconheço hoje alguma pesquisa científica sobre o efeito na vida desconheço hoje alguma pesquisa científica que fala sobre os efeitos da Ozempic em uma pessoa não obesa. Pode ser que já tenha, mas eu ainda não vi. Mas o que eu tenho acompanhado hoje é que a Ozempic, todos os estudos científicos têm se mostrado muito, muito positivo para quem tem obesidade. Entendeu? Só que faz bem para todo mundo? Não. É um Hoje, medicamento, né? Uma droga, por assim dizer, né? hoje mesmo eu recebi uma paciente que a Ozempic tirou o apetite dela a ponto dela sentir enjoo na hora que ela via comida, a ponto dela até vomitar após comer, entendeu? Então ela estava passando o dia inteiro sem comer, e aí ela é uma mãe, ela tem uma casa para cuidar, ela tem um monte de obrigações, e ela não estava conseguindo cumprir com essas obrigações porque ela não tinha força, ela não conseguia comer. Se ela se obrigasse, ela passava mal. Então a Ozempic foi positiva para ela. Hoje a gente tem que olhar a situação de forma muito individual. Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você, né? Às vezes não, na maioria das vezes, igual o leite, né? O leite é um alimento que foi condenado mesmo, né, pela sociedade. Só que tem gente que toma 1 litro de leite por dia e não passa mal, e não tem inflamação e não tem intolerância e tá tudo certo. A gente tem que olhar de forma individual. O Ozempic faz bem para você? Ótimo, vamos trabalhar com ela. O Ozempic não faz bem para você? Ok, vamos procurar outros caminhos. Entende? Sim. Hoje, eu acho que hoje a gente tá muito faltado assim. Internet é muito bom, né, Gustavo? Só que
comparação, né? A gente quer que tudo que funcione com o outro funcione com a gente. E não é dessa forma, a gente tem as nossas individualidades, e quando a gente trabalha a nossa individualidade na dieta, no exercício físico, tudo vai funcionar de forma promissora, né? Sim, e é aquilo que. E hoje o problema da internet é assim, né? A gente vê um conteúdo e a gente começa a ser bombardeado com aquele mesmo conteúdo, né? Então, às vezes a gente, igual O você falou, né? engajamento, né? Tem pessoas que viram um vídeo de Ozempic e interessaram. E interessou. E aí vai começar a aparecer um monte de vídeo pra ela, falando que é bom, falando, mas às vezes pra ela não Não é, vai ser né? bom. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento com um profissional, né? Exatamente. Com qualquer Isso coisa, é né? um tratamento multidisciplinar, né? O médico foi lá, orientou a minha paciente a tomar o Ozempic, ela fez os exames, ela tá tomando o seu Ozempic, ela tá fazendo outros diversos tratamentos medicamentosos e ele entrou com o Ozempic. Temos pacientes com o mesmo médico em comum, fazendo tratamento de Ozempic que foi super legal, o paciente respondeu super bem, teve um emagrecimento, assim, muito bacana. Essa paciente minha, que eu te contei que tá passando mal hoje, ela teve um emagrecimento muito positivo comigo sem a Ozempic. Quando ela entrou com a Ozempic, ela começou a perder massa muscular e teve aquele efeito rebote de ganhar Uhum. gordura corporal, porque ela não estava conseguindo começou a perder massa muscular. O corpo não quer só perder, ele vai lá se defender, se defende acumulando gordura corporal. Então, para ela não foi bom. E eu falei, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente vai continuar emagrecendo sem o Ozempic igual a gente estava antes. Pronto, Entendi. né? Não, legal. Vivian, a gente está caminhando pro final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para as pessoas, assim, como que elas te acham na internet, quais que são suas redes sociais e tudo mais, e convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho. Tá, joia. Então, gente, meu nome é Vivi Oliveira, eu sou nutricionista. Eu trabalho hoje em dia com o meu Instagram para divulgar meu trabalho, para incentivar vocês. Toda vez que eu peço algum paciente para compartilhar algum resultado que ele teve de positivo no meu acompanhamento, é para mostrar para todo mundo que a pessoa é capaz. Então, independentemente da sua faixa etária, da sua condição financeira, dos seus objetivos, eu espero sim poder te ajudar porque eu trabalho de forma individual. Eu consigo te escutar, ver quais são as suas necessidades e te orientar de forma muito assim, individualizada, de forma bem assertiva, para que você tenha o seu objetivo tão desejado conquistado, né? Eu sei que é difícil, parece impossível, mas não é. A gente consegue sim. E se eu puder te ajudar, vai ser um prazer enorme. Meu Instagram é vivian.nutri. Depois dá uma olhadinha lá nos meus conteúdos. Se você gostar, me segue lá que vai ser um prazer enorme ter você lá no meu dia a dia, na minha rotina, ok? E convidar o pessoal para te acompanhar, porque você posta muitas dicas lá também, Ah, né? eu gosto. Eu gosto muito de postar dicas, de postar receitinha, de postar, compartilhar assim, as dificuldades que muitas pessoas têm, né? E porque às vezes a dificuldade minha é a mesma dificuldade de outra pessoa, e quando a gente discute aquilo ali, torna mais. A gente pensa assim, nossa, não é só comigo que isso acontece, mas se ele conseguiu, eu vou conseguir também. A Legal. internet tem esse ponto positivo, né, Gustavo? Sim. Ela tem muitas dificuldades, muitas A coisas, gente tem que saber usar a internet, justamente, né? porque ela tem uns pontos positivos que a gente olha e fala assim, não, eu consigo também. Sim, é verdade. Vivi, eu queria te agradecer imensamente. Então, foi uma conversa muito boa. Eu falei assim, o Manuel vai ter trabalho para legendar, viu? Porque o tanto de conteúdo legal que a gente teve aqui hoje. Eu fico feliz, eu gosto muito de contribuir, né, para a sociedade em geral, mostrar que a alimentação não é esse bicho de sete cabeças, né, o emagrecimento não precisa ser sofrido, gente. Eu não contei aqui rapidinho, Gustavo, só para fechar aqui, eu sempre fui uma criança gordinha, eu fui uma adolescente com um problema de sobrepeso, e isso me incomodava muito, porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei de usar roupa colada, curta, essas coisas, e eu sofri muito com isso. Então, assim, eu não consegui a ajuda que eu queria para emagrecer, por isso que eu me tornei nutricionista, por isso que eu quis ajudar tantas pessoas. Então, hoje, o meu diferencial, por isso que me chamam de nutripsicóloga, é porque eu tento disputar cada dificuldade da pessoa para mostrar: olha, eu já passei por isso, foi difícil eu conseguir, não é impossível. Pode ser parecer difícil, inacessível, mas impossível não é. Né? Então, assim, eu olho com muito carinho para cada necessidade de cada pessoa, porque eu mesma já passei por isso. E hoje em dia eu quero que todo mundo consiga da mesma forma que eu consegui.
Tá vendo? Então eu ia te dar os parabéns pelas premiações, pelo reconhecimento que todo mundo te dá, né? Te dar os parabéns por isso também, Ah, mais uma obrigada. vitória, né? Mas assim, parabéns, você falou que você ganhou o top também, né? E o mérito. Parabéns por receber o Top of Mind, o mérito empresarial. Eu falei com o João Flávio, que veio aqui antes do Psyll, ele recebeu o mérito, né? E eu falei assim, eu acho legal quando a pessoa ganha o top e o destaque, ou o mérito e o destaque, porque são metodologias diferentes. Diferente, com Então, a certeza. pessoa ganhar em duas, então é porque no seu planejamento como empresa, que eu digo, né, a população está reconhecendo o seu trabalho quando a pesquisa é por voto, e também no caso do destaque digital, que é a pesquisa e analítica, o seu trabalho online, que também repercute fora dele, está sendo bem feito. Né? Então, eu queria te dar os parabéns de Obrigada. verdade e agradecer você por ter vindo aqui hoje. Ah, foi um Tá bom? prazer. Espero voltar mais vezes. Não, com certeza. Pessoal, eu queria agradecer também quem assistiu o podcast até aqui. Que para quem está assistindo no YouTube, eu peço para deixar a sua curtida e se inscrever no canal para estar recebendo todos os vídeos. Clica no sininho para receber as notificações no seu celular quando sair conteúdo novo do Destaque Digital. Se está vendo algum Reels ou Shorts, Shorts ou TikTok, né? Para estar compartilhando, mandando para as pessoas, para as pessoas estarem conhecendo um pouco mais da Vivian, conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dela e entender de fato, né, por que, que ela está sendo tão premiada aqui em Arcos. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente.